E então, pessoal, estamos de volta, para a nossa segunda videoaula. Vamos concluir o nosso trabalho. Vamos continuar a falar sobre os átomos, os elementos químicos. Vamos seguir para o nosso livro. Vamos falar de íons, que são ânions e cátions, número de massa e organização dos elétrons. Da página 112 à página 114. O que são íons? E o que são ânions e cátions? Em um átomo nêutron, o número de elétrons é igual ao número de prótons. Vocês lembram que elétrons têm carga negativa e prótons têm carga positiva. Então, no átomo neutro, o número de elétrons e prótons serão iguais. E suas cargas elétricas têm o mesmo valor, apenas com sinais contrários. Portanto, em um átomo neutro, a carga elétrica total é igual a zero. Em certas situações, o átomo pode ganhar ou perder elétrons, deixando de ser neutro. Nesse caso, ele passa a se chamar íon. Então, quando ele muda essa situação, quando ele deixa de ser neutro, ganhando ou perdendo elétrons, ele passa a ser chamado íon. Quando o átomo neutro ganha um elétron, ele fica com carga total negativa. Lembra que os elétrons são negativos. O íon formado é chamado ânion. Então, quando ele fica negativo, com a carga negativa, ele recebe o nome de ânion. Quando o átomo neutro perde o elétron e fica com a carga total positiva, já que passa a ser um próton, a ter um próton a mais do que o número total de elétrons, o íon formado é chamado cátion. Então, ânion para negativo e cátion para positivo. Nessa figura abaixo, você pode ver que o átomo de lítio, que é o símbolo é Li, Li, perdeu um elétron e transformou-se em cátion, que é representado por Li positivo. Veja também que o átomo de flúor, cujo símbolo é F, ganhou um elétron e transformou-se em ânion, que é representado por F negativo. Então, negativo quando ele tem mais elétron, positivo quando ele tem mais próton. Os íons devem sempre ser representados pelo símbolo do elemento químico, que estudaremos nesse capítulo, acompanhado de sua carga elétrica. Vamos lá. O lítio. Olha aqui. Este elétron sai do átomo. Então, ele tem 3 elétrons aqui, um na última camada, Tem 3 prótons, 3 elétrons. Esse elétron saiu e ele ficou apenas com 2. O átomo de lítio agora é um íon positivo. O átomo de flúor, olha aqui, ele perde um elétron. Olha aqui, tem 3, 6, 7. Aí agora tem 3, são todos negativos, claro, Ele tem 7 e ganhou um elétron, O átomo de flúor recebe um elétron. O átomo de flúor agora é um íon negativo, que é chamado de ânion. Quando tem a troca, vamos só tentar entender. Quando os átomos, eles deixam de ser neutros, eles recebem o nome de íons. Então, quando ele se torna negativo, ele recebe o nome de ânion. Quando se torna positivo, recebe o nome de cátion. Número atômico e número de massa. Gente, os átomos não são todos iguais. Os átomos que formam a barra de ferro puro, por exemplo, são diferentes daqueles que formam a chapa de ouro puro ou de alumínio. O gás hidrogênio é outro exemplo de substância formada por um tipo de átomo diferente daquele que forma o ferro, o ouro e o alumínio. Então, cada um tem a sua diferença. Mas o que os torna diferentes? Há uma diferença entre esses átomos, que explica muitas de suas propriedades físicas e químicas, que é o número de prótons. O átomo de hidrogênio tem 1 próton. O átomo de ferro, 26 prótons. O de alumínio, 13 prótons. O número de prótons é importante na identificação de um átomo. Esse número é chamado de número atômico e é representado pela letra Z. Então, tá aí a diferença. Todos os átomos com o mesmo número atômico, isto é, com o mesmo número de prótons, pertencem ao mesmo elemento químico e têm propriedades químicas iguais. Por exemplo, todos os átomos que contêm 1 próton pertencem ao elemento químico hidrogênio. E a mesma regra se aplica aos demais elementos químicos existentes. Em uma barra de ferro puro, por exemplo,
Todos os átomos que a compõem têm o número atômico 26 e apresentam as mesmas propriedades químicas. A soma do número de prótons com o número de nêutrons de um átomo é chamada número de massa. Lembram lá do núcleo, que ficam os prótons e os nêutrons? Então, juntando os dois, né, o número de prótons com o número de nêutrons, vamos encontrar o número de massa, que é representado pela letra A. Então, relembrando, o número atômico vai ser o número de prótons. Já o número de massa vai ter o número de prótons e o número de nêutrons. E o número de prótons também vai ser sempre igual ao número de elétrons. Como o número atômico é representado pela letra Z e o número de nêutrons pela letra N, pode-se escrever A, que nós estamos falando de número de massa, é igual a Z mais N. A é igual ao número de prótons mais o número de nêutrons. Um átomo de ferro cujo símbolo é Fe, por exemplo, tem 26 prótons e 30 nêutrons. A, então, né, o número de massa vai ser o quê? 26 mais 30. A vai ser igual a 56. Logo, o seu número de massa é 56. Tá dando para entender, né? Agora, a organização dos elétrons nos átomos. Ó, vocês já sabem que prótons e nêutrons ficam no núcleo. Ao redor do núcleo, né, girando na eletrosfera, vêm os elétrons. Vamos conhecer a organização dos elétrons? No modelo de Rutherford e Bohr, os elétrons giram em torno do núcleo de um átomo em diferentes órbitas. Essas órbitas têm raios diferentes, isto é, estão a distâncias variadas do núcleo. Um conjunto de órbitas que estão a uma mesma distância do núcleo é chamado de camada eletrônica, ou nível de energia. Observe o quadro aqui abaixo. As camadas eletrônicas são identificadas pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. A primeira camada, que é a camada K, é a mais próxima do núcleo do átomo. A camada Q é a mais distante. Uma camada eletrônica pode ter mais de um elétron, mas existe um número máximo de elétrons que cada uma delas é capaz de suportar. Vocês lembram lá do modelo, né? Que nós vimos, camadas ao redor do núcleo. Cada camada tem a sua quantidade máxima de elétrons. Então, a primeira camada, mais próxima, que é chamada camada K, ela vai até 2 elétrons. A segunda camada vai ser a camada L, vai até 8. E assim vai seguindo. A M é 18, a N 32, a O 32, a P 18 e a Q 8. É o máximo de elétrons de cada uma das camadas. O hélio tem 2 elétrons e por essa razão tem apenas a camada K preenchida. Já o lítio, que tem 3 elétrons, tem 2 camadas eletrônicas com a K e a L. Quanto maior o número de elétrons do átomo, mais camadas eletrônicas preenchidas ele terá. A distribuição dos elétrons nas diversas camadas obedece a algumas regras. Uma dessas regras é que os elétrons devem ocupar primeiro a camada eletrônica mais próxima do núcleo. Depois que essa camada estiver preenchida, os elétrons excedentes passam a ocupar a camada seguinte e assim sucessivamente. A outra regra que diz que a última camada de um átomo não pode ficar com mais de 8 elétrons. Se for a camada K, não pode ter mais de 2. Veja, por exemplo, a distribuição de elétrons do elemento sódio, que assim, o símbolo é Na, de número atômico 11. Olha aí, a K. Gente, vejam que o número atômico é 11. Então, K, a primeira camada, 2 elétrons. L, 8 elétrons, olha aí, é 10, né? M, 1 elétron. Agora, observe na figura como podemos representar em uma imagem a distribuição de elétrons no átomo de sódio. Vamos lá, as camadas. Olha aí, o núcleo e as camadas ao redor do núcleo, com os elétrons. São 3 camadas. Camada K, olha aí, 2. A L, 8. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E a M, 1 elétron. Apenas 1. É a mesma representação, né? Aqui já está distribuído sem a presença, né, sem o esquema do átomo. Agora vamos organizar os elétrons de um átomo com um número maior de elétrons. E usaremos como exemplo Césio, CS, com o número atômico 55. Nas primeiras 3 camadas, a distribuição é a seguinte.
K, 2 elétrons, L, 8 elétrons e M, 18 elétrons. Vamos ver como os elétrons restantes são distribuídos nas camadas seguintes. O primeiro impulso seria pôr 27 elétrons na camada N, que comporta até 32. Nós não vimos aí no quadro? Vai até 32. Então, o primeiro impulso seria colocar os 27 na camada N. No entanto, como nesse caso ela acabaria sendo a última camada, não poderia ter mais do que 8. A última camada não pode ter mais do que 8. Então, vamos precisar de mais camadas. Então, a camada N deixa de ser a última e fica com 18, que é a quantidade mais próxima de 32, entre as quantidades máximas de todas as camadas. Então, observe no gráfico aí no quadro, que a 18 é a mais próxima. Então, gente, fica ainda faltando 9 elétrons para distribuir. E eles também não podem ficar na última camada, não é? Porque a última não pode passar de 8. Então, ainda tem 9. E agora a gente faz o quê? Então, a camada O fica com 8 elétrons e um elétron fica na camada P. Então, surgiram mais camadas. Veja como fica a distribuição de elétrons do césio. K, 2, L, 8, M, 18, N, 18, O, 8 e P, 1. Essas regras de distribuição não valem para todos os tipos de átomos, viu? Olha aí, ainda tem mais. Mas, de uma maneira geral, é assim que ela acontece. Gente, nós vamos parar por aqui, não é? E vamos para a nossa atividade, tá bom? Vamos lá? Nós temos 3 questões para responder. A 5, a 10ª e a 13ª também. Mas, neste momento, nós vamos fazer só a 5ª, não é? E as outras vocês farão. Aí, vocês recapitulem o conteúdo no livro ou peçam auxílio ao professor. O 5. O número atômico de um elemento é 83 e seu número de massa é 209. Quantos elétrons, prótons e nêutrons possui o número desse elemento? Gente, nós já vimos que o número atômico corresponde ao número de prótons, né? Então, nós vamos colocar lá quantos elétrons. E o número de prótons também é o mesmo que o número de elétrons, que é para o átomo ficar neutro. Então, vocês vão colocar aí. Quantos elétrons e prótons vai ser a mesma quantidade? Então, 83, ser a mesma quantidade. Já o número de massa é juntando o número de prótons com o número de nêutrons. Então, eu vou pegar, se eu já tenho 209 como número de massa, eu vou pegar e vou tirar os 83 do 209, certo? Então, assim, prótons e elétrons vai ser 83. O número de massa é 89, então o número de nêutrons vai ser 209 menos 83, que vai dar 126. Então, já tem quantidade de tudo. Elétrons, 83, prótons, 83 e nêutrons é 126, certo? Então, vocês fazem o cálculo aí e anotam no caderno. As outras questões, né? Olha aí, questão 10 e questão 13, olha aqui, 10 e 13. Vocês vão responder. Enfim, gente, chegamos ao final, né, da nossa segunda videoaula desta semana. Na próxima semana, nós voltamos para fazer o reforço de todo esse conteúdo que vimos hoje. Espero que vocês tenham compreendido bastante. Na dúvida, não deixe de procurar o professor, não é? Ou pesquisar, reler o nosso livro, que ele é muito bom, ou procurar em outras fontes de consulta. Então, tenham uma excelente semana. Fiquem todos com Deus. Tchau!